febre amarela. E o que eu quero fazer? Eu sempre vou falar para vocês um pouco da incidência da doença, tá? A etiologia da doença. Por quê? Porque é importante saber quanto está atingindo o nosso país ou as pessoas, da onde ela surge, qual foi aí o comprometimento, aonde ela começou. Então, na febre amarela, o que eu tenho aqui, ó, gente? Causou 483 mortes entre 2017 e 2018. Pense nisso, ó. Então, o aumento no número do registro do país aí foi grande, né? Teve esse aumento. E por que está aumentando, gente? Vocês têm noção? Vocês sabem por que a febre amarela está aumentando? E isso é triste, na verdade, né? Ela está aumentando porque ela ainda está atingindo... Muita gente faz o desmatamento, tá? E esse desmatamento faz com que a proliferação do mosquito aumente e tenha mais problemas aí com o vetor, né? Então, aqui, ó, na etiologia, ó, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição séria, a febre amarela é uma doença infecciosa grave. Ela é causada por um vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai esse vírus não chega a apresentar sintomas, ou mesmo são muito fracos. Quais são os sintomas? Ó, a forma mais grave da doença é rara, não é uma coisa comum de acontecer. Momento em que podem ocorrer insuficiências hepáticas renal, icterícia, olhos e peles amarelados, manifestação hemorrágica e cansaço intenso. Chegar a esse ponto, gente, não é algo fácil, tá? Ela demora mesmo para chegar, mas pode acontecer. Aqui, ó, a maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Também depois de passar tanto sofrimento, né? Olha isso, como é que pode? Então, o que eu tenho ali, ó? Nesse quadro amarelo, olha lá em cima o primeiro, ó. Início, um súbito de febre. Então, é uma doença do estado febril mesmo, né? Ela começa com a febre. O problema é que ela pode ser confundida. Então, os seus primeiros sintomas ali, o seu início, o começo dela, é difícil de você diagnosticar, porque ela se mistura com outras questões, outros problemas, né? Então, aí fica a dificuldade. O paciente sente calafrio, dores de cabeça intensa. Ó, pensa aqui nos sintomas que nós estamos conversando, né? Dores no corpo geral, vômito, febre alta, desânimo, cansaço, né? Icterícia, então ela fica amarelada, podendo levar aí a hemorragia, e aí faz um ciclo. Então, esse é o ciclo aí dos sintomas. E por que os sintomas são importantes para nós também? Duas coisas aqui são muito importantes, gente. Sempre lembrem, o sintoma e, além do sintoma, a etiologia. Aqui, no caso, a etiologia para nós é mais complicado para a gente atuar, porque é por vetor, é por mosquito. Então, como a auriculoterapia, com a aurícula vai ficar difícil você fazer qualquer coisa para ajudar esse paciente na etiologia. Mas, nos sintomas, nós podemos atuar com tudo, né? Então, é importante a gente lembrar desses detalhes aqui dos sintomas, o que o paciente está sentindo, tá? E aqui entra, ó, o tratamento ocidental. O que eu posso fazer? O que no Ocidente, essas também são outras questões que nós vamos abordar de todas as outras, tá? Todos esses itens aqui, o 4, 5 e a auriculoterapia, nós vamos falar em todas elas. Então, você viu ali, no começo aqui, eu tenho incidência e etiologia, e depois, tratamento ocidental, prevenção. Por que é importante também a gente saber o tratamento ocidental? Porque se esse paciente chega para você, quando ele chega, o que vai acontecer? Ele chegando para você, você tem que saber os medicamentos que ele toma também. É importante saber, né? Importante por quê? Porque, às vezes, o medicamento que ele está tomando
pode interferir no teu tratamento. Então, você precisa saber o porquê. E assim, ó, interessante você saber o medicamento e se você começar, por exemplo, fazer aurícula e não ter resultado, até mesmo para que você possa investigar o que esse medicamento pode dar de efeito colateral, sabe, gente? Isso é fundamental. Alguns daqui já ouviram eu falar assim, poxa vida, o paciente está tratando hipertensão, está tomando medicamento para hipertensão e ele chega para você com uma queixa de zumbido. E o medicamento, muitas vezes, pode estar causando esse zumbido, tá? O próprio medicamento para pressão tem alguns medicamentos que causam zumbido. Então, às vezes, a gente está tratando uma coisa com medicamento e esse medicamento dá uma outra queixa. Se eu for tratar a auriculoterapia, paciente com zumbido, por causa do medicamento, e ele não tirar o medicamento, não vai melhorar. Então, muitos falam que o zumbido não melhora por conta disso, tá? Então, isso que a gente tem que lembrar. Muitas vezes, se a gente não tiver resultado, nós temos que pensar no que está por trás. Se é medicamento, muitas vezes com efeitos colaterais. Por isso que é importante você saber os medicamentos que o seu paciente toma, tá? Ainda mais uma questão, às vezes, assim, que você está tratando ele e ele não melhora. Então, no Ocidente, o tratamento aqui é apenas sintomático, com repouso e com reposição de líquidos. Poxa, se eu não tenho o que fazer para esse paciente, não adianta eu tomar medicamento, ele só tem que repousar e fazer uma reposição de líquidos, poxa, o que é aurículo? Como é que eu vou atuar com aurículo? Então, começa aí você a pensar que pontos você pode usar. Prevenção. Eu tenho um método para prevenir isso, ó, vacina disponível no SUS e evitar locais de foco do vetor. Então, nós estamos aí com um surto. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos um aumento muito grande do número de casos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, faz a vacina. Algumas escolas aqui, isso aí está sendo obrigatório. As crianças têm que mostrar a carteirinha da vacina para dizer que tomou a vacina da febre amarela, só para vocês terem uma noção da importância. Curitiba aqui, pelo menos, as escolas dos filhos aqui exigiram a carteirinha de vacinação e falaram que estavam precisando aí do comprovante de vacina da febre amarela, para que isso não se expanda, né, gente? E não chegue a um caso mais grave aí de aumentar o número de mortes. Então, na auriculoterapia, o que eu posso fazer? Eu vou voltar um pouquinho aqui, esse slide, porque nesse slide, onde eu tenho os sintomas da doença, eu quero discutir um pouquinho com vocês. A aurícula, o que eu posso fazer na aurícula? Eu posso aqui melhorar a febre, gente. Eu tenho ponto na aurícula para aliviar a febre, mas olha a responsabilidade, tá? Ainda mais o pessoal que está aqui pela primeira vez. Eu tenho pontos na aurícula para diminuir a febre, só que eu faço isso nesse paciente porque eu sei o que ele tem e ele precisa diminuir a febre e é o que, vamos dizer assim, o tratamento ocidental faria. Vai nos sintomas. Então, se vai nos sintomas, eu posso fazer isso com a minha aurícula. É diferente de um paciente que está com uma dor, uma febre, e eu não sei o que ele tem. Claro que a febre nós temos que baixar, mas lembrar sempre de procurar tratamento, sempre buscar saber o porquê que isso está acontecendo. Não use a auriculoterapia para baixar a febre de um paciente, para diminuir a dor de um paciente, se você não sabe o que ele tem. Lembre de exigir dele que ele vá ao médico, que ele vá buscar tratamento, antes do tratamento, que ele vá buscar a causa. Por quê? Febre, dor, são sinais, são sintomas, na verdade, né? São sintomas que o paciente tem algo errado com a saúde desse paciente. E ele tem que investigar, tá? Essa investigação é importante. Gente, essa, ó, é uma parte tão importante da nossa aula aqui que vocês não têm noção. Às vezes vocês não dão importância para isso, mas isso pode salvar vocês de tanta encrenca que vocês não têm noção. Porque a febre pode vir decorrente de um monte de coisa.
tá? Então, cuidem, cuidem. Febre, ó, só para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu peguei um caso no paciente, um paciente no consultório, aí ele contou a história, tá? Na verdade, ele foi ao médico, olha, só para vocês terem noção da gravidade, tá? Ele foi ao médico porque ele estava em estado febril e o médico lá achou que era virose. E a mãe levou ele embora para casa. E o menino não melhorava, estava com febre, assim, queixas de febre principalmente, mal-estar e tudo mais. Foi para casa. Aí voltou, não melhorou, não passou. E o médico falou: não, é virose. É uma virose, tá pegando mesmo, tá deixando muita gente assim e tal. Sei que nessa, gente, como foram várias vezes, melhorava, depois voltava e tal, e a mãe ia lá, falava que era virose, passaram-se 6 meses. Um dia o menino, passou 6 meses, o menino olhou para eles, quando sorriu, a boca estava torta. Um menino de 16 anos, tá? 16 anos. Aí, quando ele estava com a boca torta, eles já levaram para o neuro. Quando chegou no neuro, ele estava com um tumor de células gigantes, atrás da base do ouvido. Ele veio para mim, depois que ele já tinha removido o tumor, por conta, é um tumor benigno, mas porque pegou o facial e ele estava com paralisia facial. Então, ele não fechava o olho e a boca estava torta. E o fisioterapeuta que encaminhou. Olha a história, gente. Agora, imagina nessa história, se esse paciente chega no consultório de vocês e você faz lá um pontinho para baixar a febre, sem investigar, sem fazer uma avaliação, tá? Então, lembrem disso, isso é muito importante. Se você baixar a febre de um paciente ou tirar a dor sem saber o que manda ele procurar atendimento, investigar, fazer imagem. Se não melhorar, repetir para outro profissional, tá? Essas são as orientações, sempre. Então, cuidado. Eu tô falando isso mais incisivamente, até porque eu sei que tem muita gente me assistindo aqui pela primeira vez e nunca me ouviu falar sobre isso. Mas eu sempre falo para os alunos, eu sempre estou orientando. Evite tratar, evite ao máximo tratar um paciente com aurícula ou com acupuntura ou qualquer outra técnica, se você não sabe o que ele tem, tá? Deixa ele investigar primeiro, aí é mais fácil. Olha aqui, na aurícula eu tenho um ponto maravilhoso para tirar a febre. Eu posso tirar a febre dele com sangria no ápice da minha orelha, no ponto mais alto, que é o mesmo ponto que eu vou baixar a pressão também, mas ele tira a febre. Ah, é criança ou é um adolescente, não quer fazer sangria, também não tem problema. Nós temos o ponto da febre na auriculoterapia. Isso, só tirando a febre, já vai melhorar também o calafrio, não é? Calafrio vem da febre. Então, se você baixa, muitas vezes já vai melhorar. Dores de cabeça intensa. Gente, que ponto eu tenho na aurícula que não pode faltar para alguém que tem dor intensa? Vamos ver aí, quero só dar uma olhada aqui nas respostas para ver se os meus alunos respondem. Que ponto eu não posso perder? Que ponto eu não posso deixar de pôr? Bora lá, quero ver. Quem que vai pôr? Ponto. Falei em dor, tem que pôr esse ponto. Já falei isso tantas vezes. Vamos lá. Ah, lá, Marlúcia. Agora gostei, Marlúcia. Muito bom. Analgesia. Marcelo botou tálamo. O tálamo é numa questão mais assim, quando eu tenho uma dor, mas assim, não é o meu primeiro ponto, sabe? Não é o primeiro ponto de escolha. O tálamo eu uso porque ele é mais difícil, tá mais por dentro. Eu vou usá-lo quando eu não consigo melhorar, ou quando a dor é muito aguda, ou até mesmo se eu tenho uma dor, por exemplo, neuropática. Daí sim, tá? Aqui ainda não seria o caso, tá? Aqui, ó, a Gilma também. Gilma colocou também analgesia. Eduardo, occipital. Occipital eu não colocaria ainda para dor, tá? Yara, Rita, muito bom. Analgesia. Alessandra Rosemary, perfeito, gente. Eu não sou aluna ainda, Marluz, mas já tá assistindo o vídeo, né, Marluz? Porque eu falei isso também no vídeo. Não tem problema, daqui a pouco vai ser. Entendi. A mesma coisa o occipital, ó. O subcórtex e adrenal, eles são anti-inflamatórios. É uma questão, eu posso pôr ou não. Nesse caso, eu posso até pôr também. São pontos que eu tenho para analgesia. Mas se eu pôr o ponto da analgesia, vamos dizer que eu tenha muitos pontos para pôr. Você vê que eu tenho muitos sintomas aqui.
aí eu não preciso pôr adrenal e subcórtex, tá? Apesar que a dor que esse paciente sente, eu imagino que seja uma dor forte. Então, eu posso pôr um também. O Gonzalo colocou termorregulador. Perfeito, o termorregulador vai ser excelente para febre, porque ele vai equilibrar, né? Ele vai equilibrar aí a temperatura, tá? A Marluz, muito obrigada, viu, querida? Então, gente, isso aí é importante para a gente lembrar. Não, Lucas, frontal, occipital e temporal seria para dor de cabeça. Ali, tá, entendi o que você quis dizer. Desculpa, Lucas, desculpa. É que eu tô falando só da dor por enquanto, tá? Porque a gente pensa ali, ó, ele tem dor de cabeça e dor no corpo em geral. Então, o meu ponto da analgesia vai dar esse equilíbrio geral. Quando eu penso na cabeça, eu posso perguntar para ele qual parte da sua cabeça dói mais. Que região tá doendo? Se for, tá me doendo a cabeça inteira, aí põe todos, como o Lucas falou aqui. Se ele falar, não, tá me doendo muito a testa ou a nuca, aí você vai setorizando. Por quê? Porque a gente tem que cuidar com o número de pontos, tá, gente? Cuida com o número de pontos aí, pra gente não passar muito, né? Dores no corpo geral, então aquela alívio, né? O vômito, por exemplo, nós poderíamos trabalhar. Que ponto vocês acham que a gente poderia trabalhar no vômito? Vamos ver aqui, eu vou dar um tempinho para ver vocês colocaram. Davi chegou, boa noite, Davi. Mara, demorei, mas cheguei, ótimo. Aí ela colocou, posso pôr pão do fígado? Ó, a icterícia aqui não me preocupa, sabe? Porque é só uma coloração. Me preocupa mais o sofrimento desse paciente, essa febre alta demais. A febre nós temos que baixar, dor de cabeça, dores no corpo, né? Melhorar aí a qualidade de vida, essa prostração que ele sente. Então, tudo isso é importante, né? Não a cardia, Cleiciane. Ó, a cardia que a Gilvanete colocou embaixo, o estômago pode, mas a cardia vai ser melhor. Por que a cardia, gente? Porque a cardia é a válvula que segura o nosso alimento no estômago. E é ela que, quando expande, faz com que haja também o vômito, tá? Ó, Washington chegou, Lívia, analgesia. Isso aí, gente. O vago aqui eu não colocaria. A princípio, não tem uma indicação para vago, mas a cardia seria muito boa. Ó, febre alta, então esses súbitos de febre é que preocupam mais, tá? Claro que se chegar, por exemplo, numa hemorragia, aí a gente vai ter que entrar com um baço, mas daí já é um caso mais grave, como está aqui embaixo citado, tem insuficiência tanto hepática quanto renal. Ali, Marluce não, a Cleiciane falou do fígado, você pode até pôr, mas não é o mais importante, tá? Então, se você tiver pontos mais importantes, se você tiver muitos outros pontos, deixe esse de lado. Se você vê que dá para pôr, que a orelha não tá tão cheia de pontos assim, daí você continua. Então, lembrando, né, na aurícula, tudo que a gente pode fazer, a prevenção nós não temos como atuar, a não ser ali. Talvez aí eu fiquei pensando, o que a gente poderia prevenir na auriculoterapia para dengue? É pensar no aumento da imunidade, talvez. Mas depois que foi introduzido, eu acho que a gente não tem o que fazer para se livrar aí da febre amarela. Claro que a vacina é a nossa opção de prevenção, tá?